Ok. Então, boa tarde a todos. O grupo de pesquisa sobre fundamentos críticos dos direitos humanos do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Regional Integrada do Noroeste do Rio Grande do Sul, tenho o prazer de receber hoje o professor João Paulo Fernandes de Souza, da... Não, tu tá com o João Paulo, tu tá com outro nome aí, João Paulo. Porque, na verdade, esse é meu sobrenome materno, é João Paulo Fernandes de Souza Alain Teixeira. Então, Alain Teixeira. Materno, Alain Teixeira é paterno. É o que eu uso. Bom, então, aqui hoje, então, na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, no grupo de pesquisa de fundamentos críticos dos direitos humanos, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, estamos recebendo o professor João Paulo Fernandes de Souza Alain Teixeira, da Universidade Católica de Pernambuco, um amigo nosso, já de algum tempo, um pesquisador na área do direito constitucional, na área da descolonialidade, e que hoje vem nos brindar com uma fala para os nossos orientandos, para os nossos investigadores de iniciação científica, para mestrandos e doutorandos, acerca do pensamento descolonial e o sistema de acesso à justiça no Brasil. João Paulo, queremos agradecer, eu, professor Douglas, todo o programa, todos os alunos, a amabilidade com que aceitasse o nosso convite e trazer desde Pernambuco essa tua fala que traduz a tua trajetória de pesquisa dentro da pós-graduação. Então, desde já, sinta-se abraçado, acolhido aqui na nossa universidade. E, de imediato, passo, então, a palavra ao nosso ilustre painelista. Muito bem, então. Então, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma grande honra, grande alegria, grande satisfação poder estar nesse momento aqui com vocês aí, do grupo de pesquisa em fundamentos críticos dos direitos humanos, acho que é isso, né? E saudar aí também aí o meu amigo André Copete, também o Douglas Lucas. Grande alegria, grande satisfação a gente poder, de alguma forma, interagir, dialogar, enfim, trocar algumas ideias sobre temas que têm mobilizado desde algum tempo já a minha produção acadêmica, a minha reflexão, enfim, né? Então, eu acho que o tema que eu propus aqui para o Copete foi o de trabalhar com as interfaces, interrelações entre o pensamento decolonial, que é uma das modalidades, né, da teoria crítica. A gente tem várias vertentes, né, da teoria crítica, e tentar associar, tentar vincular isso ao sistema de justiça no Brasil. Ou seja, como é que a gente pensa o sistema de justiça a partir da perspectiva decolonial, né? Eu trouxe aqui um slide, eu acho que a gente pode compartilhar a tela, e aí vocês vão me dizer se estão vendo tudo ok. O slide ajuda a gente a conduzir aqui esse debate. Conseguem ver aí, pessoal? Tudo certo? Sim? Estamos vendo. Se colocar em apresentação, acho que fica melhor, professor. Quando eu colocar em apresentação, eu não vou mais ver vocês, mas tudo bem, vamos embora, vamos lá. Bom. Tá, perfeito. Então é isso. O título, então, da minha fala aqui é Decolonialidade e Sistema de Justiça no Brasil. Eu tenho aqui algumas ideias que resultam do meu percurso na academia, enfim, desde mestrado, doutorado, e projetos de pesquisa, enfim, todo um trabalho que a gente tem refletido, realmente realizado, né, de forma refletida há alguns anos aqui, tanto na Universidade Católica de Pernambuco, quanto na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, a gente tem algumas perguntas de partida aqui, né? A primeira ideia é como pensar o sistema de justiça brasileiro, né, a partir das promessas da Constituição de 88 e a praxis efetiva do nosso sistema de justiça, né? Quando a gente fala em sistema de justiça, eu quero me referir aqui não apenas ao Poder Judiciário, mas àquela configuração que foi dada pela Constituição de 88, que engloba naturalmente também Ministério Público, a gente pode até colocar também a Defensoria, funções essenciais da Justiça, enfim, que de alguma forma, né, integram esse universo. Então, como é que a gente pode pensar essa realidade normativa, esse projeto constitucional de 88,
e aquilo que é efetivamente a entrega, né, do sistema de justiça no processo de incorporação, enfim, da dimensão normativa da Constituição à realidade brasileira, né? E aí, a partir disso, a gente tem uma outra pergunta que é como é que a gente identifica, como é que a gente pode identificar as marcas coloniais no sistema de justiça brasileiro? Será que existem, né? Será que existem aqui alguma marca da colonialidade na atuação do sistema de justiça? Eu tenho uma hipótese que a gente pode lançar desde já para o debate, de que o sistema de justiça no Brasil é tanto produto, né, da própria estrutura social colonial brasileira, como é produtora, né, essa interface, portanto, né, de produção e reprodução da colonialidade. O sistema de justiça se coloca, então, né, nessa encruzilhada, né? Terceira pergunta de partida é como é que a gente pode pensar em uma agenda democrática a partir do sistema de justiça brasileiro? Como é que a gente pode repensar, então, o papel do sistema de justiça brasileiro no contexto, enfim, de uma reprodução colonial, né? Tudo ok, pessoal? Estão conseguindo acompanhar bem, né? Então, como é que a gente então, segue nesse caminho? A gente tem algumas tarefas aqui que me parece que são fundamentais. Primeiro, a gente precisa pensar em como se deu a construção da institucionalidade moderna, ou seja, como se deu a construção daquilo que é o marco, o modelo civilizatório fundamental que inspira a construção da própria institucionalidade, né, latino-americana e brasileira, ou seja, quais são os reflexos, né, da ideia de modernidade e os seus parâmetros fundamentais, como, por exemplo, democracia liberal, né, a própria ideia de direitos humanos, né, proteção de direitos humanos, a própria ideia de subjetividade no direito, ou seja, quem é o sujeito do direito, tudo isso está profundamente imbricado, são, né, conceitos e noções que estão interpenetradas, e a gente precisa pensar isso, portanto, né, na dimensão do que isso representa enquanto modelo civilizatório implantado em uma realidade como a nossa, latino-americana e brasileira, enfim, realidade que a gente bem sabe, né, produto de uma colonialidade, né? Também a gente precisa pensar nos limites e possibilidades de projetos emancipatórios no contexto social e cultural brasileiro, ou seja, no direito, por exemplo, desde os anos 90, a gente pode, enfim, abrir uma discussão mais adiante específica sobre isso, mas me parece que no modelo de construção de teorias críticas, enfim, teorias com o objetivo, né, de promover a emancipação, a inclusão social, etc., parece que sofreram um processo de captura nos últimos anos, né? A gente pode desenvolver isso aqui de forma mais detida em algum momento também aí, caso haja interesse e provocação por parte de vocês também, né? E finalmente, como é que a gente pode pensar a investigação, né? Como é que a gente pode pensar em investigar a construção e a consolidação de uma cultura jurídica latino-americana e seus impactos sociais, ou seja, quais são aqueles elementos que efetivamente permitem com que a gente possa construir algo verdadeiramente, né, nosso, latino-americano e brasileiro, e qual é o lugar disso, né, no contexto de um modelo civilizatório hegemônico, né, um modelo, enfim, europeu, ocidental, eurocentrado, né, que, de certa forma, invisibiliza, subalterniza, né, saberes, enfim, outros que não dialogam tão intensamente, tão diretamente com essas propostas resultantes desse modelo civilizatório assim dito moderno, né? Bom, então a gente pode começar aqui tentando entender o que a gente chama de modernidade, né? Ou seja, qual é o lugar da América Latina no contexto da modernidade? Bom, isso que a gente chama de modernidade é fruto de um processo de construção, né, histórica e socialmente, e economicamente, e politicamente, enfim, situado, ou seja, né, isso que a gente chama de modernidade, portanto, representa um projeto, né, de poder, né, um projeto de afirmação de um modelo específico de vida que coloca a Europa no centro do mundo, né? Quando a gente vai estudar, por exemplo, filosofia, né? E quando a gente simplesmente fala na palavra filosofia, é emblemático, interessante perceber que a gente sempre pensa, né? Quando a gente pensa em filósofos, a gente sempre pensa em homens, né? Brancos, portanto europeus, né? Ou seja, a filosofia europeia, né? A ideia do grego, né? Como da Grécia como berço da filosofia, ela é muito emblemática, né? Ou seja, a gente parece que exclui outras formas de pensamento que tem uma identidade, enfim, própria da filosofia
e que, exatamente por não caber nesse contexto, elas são ignoradas ou não são tidas, enfim, como saberes, enfim, né, fundantes, saberes filosóficos, né, como, por exemplo, as cosmovisões ameríndias, como, por exemplo, a filosofia africana, né, as próprias formas que se desenvolvem, enfim, no contexto da Ásia, né, no Oriente. Então, são formas que a gente pode encontrar e que, de algum modo, de alguma forma, elas são invisibilizadas diante desse projeto, né, de poder que a modernidade encerra, né? A ideia de um descobrimento, eu coloco aqui entre aspas, porque ela é muito forte, né? No sentido de que o descobrir indica aqui um desvelar ou um levar ao conhecimento de alguém sobre algo que era, a princípio, existente, mas que era desconhecido, né? E essa ideia de um descobrimento, tal como se constrói na historiografia nossa, né, tradicional, é quase como se, de repente, nada existisse até que existisse esse momento fundante do descobrimento, né? Tá aí essa imagem que eu coloquei aqui, que ela representa exatamente isso, né? O professor José Geraldo de Souza Júnior, inclusive, essa semana, né, aí na CPI, ele recorreu a essa ideia dos povos originários, enfim, olhando aquilo ali, né, o desembarque, enfim, dos europeus, enfim, né, dos portugueses aí, ou, enfim, dos espanhóis, enfim, italianos, enfim, né, das caravelas, né? E essa ideia de um descobrimento, ela envolve muito essa percepção de que a gente tem uma situação em que, exatamente por ser desconhecido, ou seja, né, exatamente por não ser dado ao conhecimento de alguém, ou seja, o referencial de alguém aqui é exatamente o europeu, né? Isso faz com que toda uma história anterior seja negada, né? Veja, por exemplo, que a história do Brasil, história, enfim, americana, de modo geral, é estudada a partir do momento em que o europeu chega no continente, né? É bem interessante isso, né? Eu sempre digo que eu acho curioso que o Brasil tenha, na história do Brasil que a gente aprende na escola, por exemplo, o Brasil tenha data, né, e hora, né, de nascimento, ou seja, a certidão de nascimento do Brasil é 22 de abril de 1500, no momento em que, né, Pedro Álvares de Cabral descobre que existe, né, o Brasil. Eu acho isso bem interessante. Ou seja, é quase como se o Brasil passasse a existir não a partir de si mesmo, mas a partir do olhar que o outro estabelece sobre, né, o Brasil, sobre nós, né? Isso diz muito do ponto de vista daquilo que significa esse processo de colonização, né? E isso resulta aí em algo que o Henrique Dussel chamaria do encobrimento do outro, né? Ele tem um livro emblemático aí, chama-se 1492, O Encobrimento do Outro, porque esse processo de descobrimento, ele resulta, paradoxalmente, também num processo de negação, de invisibilização, de violência mesmo, né? De encobrimento do outro, né? Então, isso vai trazer a diferença fundante entre o nós e eles, ou seja, a partir de uma dimensão, enfim, racializada mesmo, né, das relações sociais, e isso vai provocar, naturalmente, à custa de muita violência, né, de muito sacrifício, a subalternização daquele que é diferente daquele que não se enquadra, daquele que não se encaixa, enfim, a esse ideal civilizatório, né? Então, a ideia de uma América Latina, portanto, ela emblemática, indicativa desse lugar que se coloca, né, esse novo mundo, nesse contexto, enfim, de um modelo civilizatório que já estava posto, já estava dado de antemão, né? Então, coube a América Latina simplesmente ou se integrar ou simplesmente, né, perecer, não só a América Latina, a África e também, né, em certo sentido, a Ásia, né? Nesse contexto. Aqui eu tenho uma fala aqui sobre, talvez, as bases fundamentos da modernidade. A gente pode passar mais rápido isso aqui, né? Na verdade, aqui tem 3 momentos cruciais que eu identifico como sendo importantes para a gente pensar a modernidade. O primeiro, a gente tem aqui o Renascimento, né? Uma representação aqui do Renascimento. O segundo momento aqui, a Reforma Protestante. E o terceiro momento, da Revolução Científica, que, a meu ver, são 3 momentos, tanto o Renascimento quanto a Reforma Protestante, como essa ideia de revolução técnica e científica, são 3 momentos fundantes da modernidade, são basilares para a gente pensar a modernidade naquilo que representam, não especificamente em seus espaços ou âmbitos de acontecimento, por exemplo, com o Renascimento no plano estético,
a reforma protestante no plano religioso e a reforma protestante no plano religioso e a revolução técnica e científica no plano especificamente aqui do conhecimento, da epistemologia, enfim, de tudo aquilo que viria da origem, né, a partir de uma tradição depois cartesiana, no modelo de ciência moderna. Né? Mas são 3 momentos que, cada um a seu modo, tanto o Renascimento, quanto a Reforma, quanto a Revolução Científica, vão apontar para a afirmação de algo que é a chave para a gente entender a ideia de modernidade, que é o individualismo, ou seja, a prevalência do indivíduo, da figura do indivíduo como algo que se constitui, que se estabelece, portanto, como centro de toda a organização, né, social, política e econômica. Por exemplo, vejam como essa ideia de individualismo, né, ela transcende esses momentos aqui, esses movimentos específicos e passa, por exemplo, a orientar as relações na política, consagrando, por exemplo, a ideia do liberalismo político como filosofia hegemônica, né? Como isso vai ter uma força muito grande também no modo de produção, na dimensão econômica, com a afirmação, por exemplo, do capitalismo, né? Tudo forma de valorização do indivíduo por diferentes aspectos, né? E também no direito, né? Também no direito aí com a ideia de constitucionalismo. Vamos lembrar que as primeiras constituições que surgem, elas surgem exatamente para proteger os direitos individuais, né? Aqueles direitos que são, portanto, decorrentes aí de uma condição de uma subjetividade, enfim, que é, sobretudo, né, livre, mas também proprietária, né? Então, a gente tem aqui algumas coisas que também a gente pode aprofundar aí no momento de diálogo. Isso significa que, do ponto de vista da construção da institucionalidade moderna, a gente teve um processo de centralização do poder, que é resultado, enfim, de lutas no plano interno contra a fragmentação feudal e no plano externo contra o Sacro Império Romano Germânico. Enfim, no final das contas, a gente tem aqui um monarca, né, o rei, né, um rei absoluto, que vai dar origem, portanto, a partir dessa condição, né, de monarca, né, absoluto e soberano, a própria ideia de soberania e de elementos constitutivos do Estado. Né? A gente tem uma narrativa aqui, portanto, totalizante. Isso implica na construção também de uma identidade nacional, ou seja, essa ideia de nós e eles, né? As narrativas épicas e todas aquelas construções aí que vão desaguar na afirmação de uma identidade muito específica e que vai fazer com que a gente tenha a diferença fundamental aí entre ego e alter, ou seja, a ideia de alteridade, né, a ideia de diferença, enfim, ela precisa ser pensada nesse contexto. E a nacionalidade é também um conceito nesse contexto totalizante, né? Quando a gente fala, por exemplo, no nacional como forma de contemporânea de vinculação a um determinado, né, poder, a um determinado, enfim, Estado, por exemplo, a gente está falando aqui de algo que se estabelece a partir de uma existência de vínculos que são vínculos construídos a partir dessa ideia de, inicialmente, de nação, a partir de uma conjugação de aspectos sociais em comum, e depois vai progressivamente afrouxando os laços, né? Primeiro com a nacionalidade, depois com a cidadania, ou seja, né, a ideia de espaço público e privado, elas começam a ser diferenciadas. Então, o que é importante aqui é que a gente tem uma construção, né, uma organização e, sobretudo, uma projeção aqui de um poder que se estabelece no contexto europeu a partir desse momento em que esse individualismo ainda incipiente, né, se une a essa pretensão da monarquia contra a nobreza feudal. Essa mesma pretensão viria a ser, né, o algoz mais... o pior algoz, né, o algoz mais destrutivo da própria monarquia absoluta, fundando aí a ideia do Estado liberal e, por metonímia, assumindo a ideia de que, né, sempre que a gente fala em Estado liberal, a gente está falando, enfim, Estado moderno, a gente está falando de Estado liberal, né? Quase como se, de repente, a espécie, né, ela assumisse o lugar de gênero, né? Mas, enfim, também são coisas aqui que a gente pode aprofundar no momento apropriado. Decorre exatamente desse momento, esse momento de afirmação aí do poder no contexto de uma burguesia liberal, as chamadas revoluções atlânticas, sobretudo, na primeira imagem, a Revolução Francesa, e na segunda imagem, a Revolução Americana, enfim, que resultou na construção dos Estados Unidos da América naquilo que eles são hoje. Existe uma terceira imagem aqui, que apesar de ser uma revolução atlântica, não é exatamente uma revolução liberal burguesa, né?
E é bem importante a gente pensar nisso no contexto desse debate decolonial que a gente está propondo e fazer aqui. Ou seja, a ideia fundamental aqui é que a gente tem uma revolução, as três são inspiradas pelos ideais, enfim, iluministas, de liberdade, etc., né? Mas a diferença fundamental entre as duas primeiras e a terceira, ou seja, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Haitiana, é que a Revolução Haitiana foi um movimento, enfim, que resultou no processo de independência do Haiti a partir de uma subversão de negros escravizados, inspirados por ideais libertários, esses mesmos que produziram a Revolução Francesa, esses mesmos que produziram a Revolução Americana, e resultaram, portanto, em algo absolutamente inédito no contexto, né, das Américas. A Revolução Haitiana é uma dessas revoluções, enfim, esquecidas, né? A gente quase não estuda, a gente quase não toma conhecimento. Na nossa formação, por exemplo, a gente sempre valoriza a Revolução Francesa, né? Aquela coisa de liberdade, igualdade, fraternidade, o caráter universalista, etc. E também a Revolução Americana. Mas essas outras revoluções, particularmente a Revolução Atlântica, né? Enfim, essa terceira Revolução Atlântica, ela é simplesmente, né, negligenciada, esquecida, porque ela não se alinha, apesar de ser uma revolução inspirada por esses ideais, enfim, da Revolução Francesa, ela não se alinha a essa ética, a essa cultura propriamente, né, burguesa, né? Então, esse é um aspecto interessante também para a gente, né, pensar e refletir. Bom, se por um lado, no contexto europeu, a formação do Estado se deu a partir dessa diferença, né, entre nós e eles, né? 1492, por exemplo, foi um marco fundamental nesse contexto, né? Tanto pela chegada do europeu nas Américas, como também pela expulsão dos mouros, né, da Península Ibérica. Portanto, essas marcas, né, do nós e eles, elas são muito fortes nesse momento. Na América Latina se deu de forma diferente, né? Ou seja, a formação do Estado, ela aparece aí no contexto das lutas de independência, que promoveram uma profunda exclusão, né, de povos originários e africanos, né, negros escravizados. Ou seja, o Estado foi colocado, ou seja, não foi construído a partir de uma demanda propriamente popular, mas ela foi colocada de cima para baixo, né? Ou seja, a gente vai ter aqui uma construção de uma institucionalidade, uma burocracia que é absolutamente, né, estabelecida a serviço das elites crioulas, né? Então, isso é uma marca distintiva profundamente interessante para a gente refletir, por exemplo, heranças que permanecem até os dias de hoje. Ou seja, a quem serve o Estado, a quem serve a institucionalidade. Ou seja, quando a gente fala em democracia, quando a gente fala em inclusão, quando a gente fala, enfim, tantas outras coisas, que justiça social, por exemplo, quando a gente fala dessas coisas todas aqui, o que é que a gente quer efetivamente, né, significar, né? Porque esse processo de construção da democracia na América Latina, enfim, essa ideia, enfim, de justiça e toda a institucionalidade se deu a partir de um profundo processo de subalternização fundado na ideia de raça, né? De nós e eles, assim como é o modelo, assim como foi o modelo europeu. A diferença é que esse modelo ele foi simplesmente transplantado, né? Colocado aqui como se fosse enfim, um parâmetro de reprodução que desse os mesmos resultados que o modelo deu em outros espaços, né? Bom, como é que a gente pensa, então, democracia e emancipação na América Latina? A gente pode aqui trazer para o debate, então, agora, o grupo Modernidade e Colonialidade, né, que vincula-se inicialmente aos estudos pós-coloniais, né? Ou seja, é um grupo, portanto, de latino-americanos que dialoga muito proximamente, né, com pesquisadores indianos, né, o Chakrabarti, né, enfim, Ranajit Gurra, né, que no momento de independência, enfim, da Índia, estava aí pensando em alternativas para pensar esse momento pós-colonial. E os latino-americanos, de alguma forma, né, Henrique Dussel, Walter Miolo, Aníbal Quijano, Ramon Grossfogel, coloquei entre aspas aqui o Emanuel Wallerstein e Boaventura de Souza Santos, porque apesar que tem a Catherine Walsh também que a gente poderia trazer aqui, apesar de serem integrantes desse grupo, Modernidade e Colonialidade, enfim, eles não são exatamente, né, latino-americanos, né, mas esse grupo, portanto, identificado, né, como o grupo Modernidade e Colonialidade, rompe com os indianos, passando a agora propor um modelo
em que modernidade e colonialidade são verso e reverso da mesma moeda. Ou seja, não há modernidade sem colonialidade e vice-versa. Ou seja, um processo de modernização implica necessariamente em estratégias, né, de colonização, de subalternização. Assim como as estratégias de colonização, enfim, são, de alguma forma, né, fruto dessa ideia de modernidade. Então, são verso e reverso da mesma medalha. Né? Implicam, enfim, em ideias absolutamente correlatas e indissociáveis, né? Quando a gente fala em colonialidade, a gente está falando em algo que persiste para além do momento histórico do colonialismo, né? Ou seja, o colonialismo enquanto processo histórico, ele pode ter encerrado, enfim, a gente passou pela nossa independência, 1822, enfim, os países da América Latina, enfim, da África, da Ásia, são assim ditos independentes, né? Ou seja, o colonialismo enquanto processo de dominação histórica formalmente estabelecido pode ter sido encerrado, mas a ideia da colonialidade, ou seja, de relações sociais, relações políticas e econômicas fundadas em uma lógica própria do colonialismo, essas permanecem e se protraem no tempo até os dias de hoje, né? Então essa é a ideia que a gente precisa aqui também trazer para a gente perceber como, de que forma essas marcas da colonialidade elas estão presentes na nossa institucionalidade. Então, só para a gente aqui, talvez introduzir aqui uma bibliografia para vocês que tenham interesse, eventualmente, em aprofundar os estudos nisso, aqui alguns livros que eu considero fundamentais. Né? O primeiro, 1492, O Encobrimento do Outro, eu já mencionei ele, do Henrique Dussel. A gente tem aqui do Walter Miolo, The Dark Side of Western Modernity, ou seja, né, o lado mais escuro da modernidade, exatamente essa vinculação entre modernidade e colonialidade está aqui bem gravada. E a gente tem aqui um livro também aqui, que é uma coletânea sobre decolonialidade, né, de Walter Miolo e Catherine Walsh. Né? E essa coleção do Immanuel Wallerstein, que é uma coleção, enfim, de vários volumes, onde ele vai trabalhar com a ideia do sistema mundo, ou seja, a construção do que a gente chama de sistema mundo moderno, vinculado a essa ideia de colonialidade, né? O processo, enfim, das navegações, que, enfim, resultou uma redefinição de espaços geográficos no mundo inteiro e que, de alguma forma, viriam a caracterizar isso que a gente chama de sistema mundo. São vários volumes aí desse trabalho, né? Tem outros aqui, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo da América Latina. Esse é um texto do Aníbal Quijano, que está disponível aí online. Se colocarem no Google aí, colocar entre aspas esse título aí, vão conseguir rapidamente também um retorno aí do texto integral, sem dificuldades, né? O Giro Decolonial, de Santiago Castro Gomes e o Ramon Grossfogo, Reflexões para a Diversidade Epistêmica, para além do capitalismo global, e o Boaventura de Souza Santos, O Fim do Império Cognitivo, né? Afirmação das Epistemologias do Sul. Né? A gente tem, portanto, aqui alguns trabalhos que eu considero importantes para esse debate. Né? Bom, como é que a gente pensa, então, o Brasil dentro de uma chave, ou dentro de uma perspectiva decolonial? Primeiro, a gente precisa pensar no processo de captura do pensamento crítico. Né? Eu tenho refletido muito sobre isso, né? Sobre, por exemplo, o que restou da herança do direito alternativo, por exemplo, na década de 90, né? O que restou, por exemplo, né, de toda aquela construção que envolveu tantas universidades no Brasil, que envolveu tantos pesquisadores no Brasil, que, a meu ver, precisa de uma refundação, né, de um novo resgate, né, de um novo momento daquilo ali, talvez a partir de uma perspectiva, enfim, que permita recolocar em bases mais específicas do ponto de vista daquilo que se propõe enquanto movimento. E uma das questões fundamentais passa exatamente pelo sistema de justiça, que talvez seja o tema fundamental que eu me propus a conversar com vocês aqui, a partir, né, da ideia de ativismo judicial, enfim, que de alguma forma, e tudo isso foi capturado, né, por forças conservadoras, enfim, já que as coisas, enfim, em uma sociedade plural e complexa estão permanentemente sob disputa. Então, não existe isso da gente pensar que as coisas estão perfeitas e acabadas para todo sempre. Tudo está em constante e permanente construção, né? Construção, desconstrução, reconstrução, processamento e reprocessamento. Portanto, isso é um processo inacabável, né? A gente pode pensar, portanto, aqui em como criar
parâmetros aqui para que exista uma refundação desse pensamento crítico, né? Essa forma de construir uma teoria do direito, por exemplo, né? Uma atuação jurídica voltada efetivamente para a realização das promessas da Constituição de 88. Né? E aí, uma outra coisa que me parece importante aqui, né? Uma outra perspectiva aqui, é o que a gente pode aprender com o chamado novo constitucionalismo latino-americano. A gente ouve falar bastante aí das experiências de Equador e Bolívia, né? Mais recentemente do Chile, que entrou em um processo exatamente por conta dessas tensões e paradoxos a que eu me referia, e capturas e refundações e tudo isso, né? Entrou em um processo aí, enfim, de muitas incertezas aí no horizonte, né? Esperava-se que o Chile fosse um novo capítulo desse novo constitucionalismo latino-americano, mas eu acho que o processo, né, em si, tanto na Bolívia quanto no Equador, quanto no Chile, acho que pode ensinar muito para o Brasil, mas a gente tem uma tarefa nossa para fazer, porque nós não somos esses países e temos uma realidade absolutamente distinta, apesar de uma identidade, né, latino-americana que é quase sempre lembrada. Mas eu acho que existe algo de muito específico na Constituição brasileira, a começar, por exemplo, pela percepção do próprio contingente populacional. Ou seja, o Brasil, ao contrário desses países, tem uma maioria negra ou parda, né, absolutamente distinta do que acontece, por exemplo, na Bolívia, onde a gente tem uma maioria, né, e no Equador, onde a gente pode ter aí um contingente indígena muito maior do que, por exemplo, né, no Brasil. Né? E aí, como é que a gente pensa também uma alternativa decolonial? O que seria, efetivamente, né, uma proposta, uma alternativa decolonial para o Brasil? Né? Como é que a gente pode pensar em um processo decolonial, ou seja, um processo de pensar esse modelo de decolonialidade a partir do Brasil? Né? Qual seria a contribuição do Brasil, então, nessa construção? Bom, especificamente agora sobre o sistema de justiça, a gente pode aqui pensar em alguns desafios. Né? O primeiro deles é um desafio histórico-institucional. Primeiro, a ideia de um ensino jurídico acrítico, né? A forma como o recrutamento dos profissionais do direito se dá a partir de um concurso público que valoriza muito mais uma capacidade, né, de decorar, né, leis informativos e tal, né? Ou seja, privilegia muito mais recursos mnemônicos do que propriamente, né, capacidade de raciocinar, de pensar, e mais do que isso, né, de refletir sobre esses aspectos históricos, econômicos e sociais que estão constituindo a própria realidade, né, nossa. Ou seja, né, me parece que há uma confirmação de uma permanência de uma estrutura social que é hierarquizada desde sempre, né? Ou seja, quem chega lá, efetivamente, é aquelas pessoas, enfim, bem-nascidas, que têm condições, efetivamente, de estudar para um concurso público, enfim, atender a esse modelo, né, de recrutamento que está posto, né? Então, a gente tem aí, não por acaso, né, um contingente imenso de presos no Brasil, e isso, né, representando uma das maiores populações carcerárias do mundo. E a maioria desses encarcerados são jovens, entre, enfim, 19 e 20 anos, né, negros, e que não chegam ao ensino médio. Né? Ou seja, a gente tem aqui realmente, né, um modelo de atuação, né, de um sistema de justiça que é voltado decisivamente para a invisibilização, a exclusão mesmo, né? Ou seja, tirar do convívio social aquelas pessoas que são, né, vistas aí como inconvenientes, aquelas pessoas que são vistas aí, enfim, como diferentes e, portanto, né, são inassimiláveis nesse contexto, né? O outro desafio é no plano teórico-jurídico, ou seja, a gente tem aqui uma permanência, né, colonial a partir, sobretudo, da reprodução do debate europeu do pós-guerra, no que se refere especificamente aos modelos de decisão, né? Ou seja, quando a gente pensa em o que é decidir juridicamente, ou seja, o que é a atuação dos tribunais, e sobretudo na dimensão da jurisdição constitucional, a gente sempre pensa em Alexi, né, por exemplo, né, em ponderação, proporcionalidade, tudo aquilo que se desenvolve no contexto do pós-guerra na Europa, e talvez esse seja um modelo que precise de alguma mediação, alguma construção nossa que efetivamente possa permitir que ele seja viável, senão é uma reprodução absolutamente inútil. Ou seja, a gente está aplicando um modelo aqui europeu de decisão, modelo alemão de decisão, sem qualquer mediação. O problema não é o modelo em si, o problema é a ausência de mediação,
né, com a realidade social, é a reprodução acrítica, né, de formas de pensamento que não são nossas, que não dialogam, por exemplo, com cosmovisões indígenas, com, por exemplo, filosofias ancestrais, enfim, nada disso, né? Então, como é que a gente constrói isso, né? E um outro desafio para o sistema de justiça é socioeconômico mesmo, ou seja, tanto a AMB quanto o CNJ, né, a partir enfim, desses informativos que periodicamente fazem, levantamento, pesquisas, enfim, sobre o perfil do magistrado, né, existe lá, por exemplo, a justiça que queremos, ou quem somos, a justiça que queremos, enfim, a justiça em números, etc. Está tudo disponível online isso. A gente vai ver que o sistema de justiça brasileiro ele é predominantemente masculino, branco, né, cristão, e vejam, colocados num contexto de um Estado cuja base populacional é absolutamente diversa, né? Ou seja, a gente tem um desequilíbrio aqui quanto a aspectos de representação, de gênero, né, étnico, religioso, que precisa, de alguma forma, ser, né, trabalhados, corrigidos também, né? A gente pode aqui também pensar em perspectivas, né? O que a gente faz, então? Né? Do ponto de vista da cultura jurídica brasileira, me parece importante enfrentar questões que sempre são jogadas para baixo do tapete no debate nacional. Por exemplo, a subjetividade no direito. Quem é o sujeito de direito, né? Quem é titular de direitos humanos, afinal de contas? E quem merece esse reconhecimento, né? E a gente fala faz essas perguntas aqui, não apenas do ponto de vista, enfim, de uma construção retórica, mas do ponto de vista efetivo, se a gente olhar, por exemplo, como se comporta, por exemplo, né, as polícias na abordagem, como se comporta, por exemplo, né, as instituições, o próprio Poder Judiciário, no contexto, enfim, de questões que envolvam, por exemplo, né, raça, gênero, etc. Como é que a gente pode pensar a ideia de uma isonomia, de uma igualdade nesse contexto, né? Então, é preciso destacar também questões sociais como o autoritarismo brasileiro, nunca enfrentado devidamente. Está aí, por exemplo, a justiça de transição, que nunca foi concluída no Brasil, né? A justiça de transição jamais concluída, além de questões envolvendo hierarquizações sociais, envolvendo classe, raça e gênero, que, a meu ver, apresentam um amplo potencial explicativo da violência com a qual convivemos todos os dias. Ou seja, desvendar essas relações de poder que estão por trás da estruturação originária, né, das instituições, do Poder Judiciário, da Polícia, enfim, do Ministério Público, etc., me parece que é fundamental, porque isso pode nos ajudar a entender um pouco dessa realidade dura, né, com a qual a gente convive todos os dias. Também é preciso refundar o ensino do direito, né, expandindo o seu potencial transformador. Mais sociologia, mais filosofia, mais antropologia. E isso não significa, naturalmente, que a gente está desprestigiando aqui o instrumentalismo, né? A gente está querendo aqui fortalecer a crítica enquanto crivo, critério para a própria ação no campo do direito, né? De preferência, aquela crítica que seja construída a partir de saberes invisibilizados, negados, né? Subalternizados, e a necessidade de transcender visões particulares do mundo e afirmar perspectivas plurais, né? Também é preciso enfrentar a urgente necessidade de uma representação plural nos espaços de decisão, particularmente no sistema de justiça brasileiro, magistratura, Ministério Público, defensorias, etc., permitindo o desenvolvimento de uma cultura de efetiva democratização do sistema de justiça brasileiro a partir de técnicas de accountability, na qual os diversos segmentos de uma sociedade plural e complexa como a brasileira têm seus espaços de representatividade. Ou seja, representatividade importa, de alguma forma, sendo fundamental que a gente pense no sistema de justiça a partir de diferentes perspectivas, diferentes olhares, diferentes experiências, diferentes práticas, diferentes crenças, diferentes convicções, enquanto manifestação, enquanto reflexo fundamental de uma sociedade plural e complexa. É isto. Acho que essa é a fala que eu teria para a gente hoje, e a gente pode aqui fazer uma conversa, né? E aprofundar algumas questões, caso vocês tenham interesse em, de repente, né, puxar algum aspecto específico aí do que eu falei, ou enfim, mais geral. Eu fico à disposição aí, agradeço mais uma vez aí ao Copete, ao Douglas, pelo espaço, pela oportunidade de diálogo. Tudo bem, professor João Paulo. Nada mais do que eu esperava do senhor, uma fala com excelência, com erudição, com variantes teóricas aí. Bom, eu deixo aberto já de cara o espaço, então a gente está aqui com 40
45 minutos de fala aí, então mais uma meia hora da gente aproveitar essa disponibilidade do professor João Paulo para questionar. Eu deixo aberto, então, preferencialmente, aí a nossa assistência. Bom, enquanto não aparece nenhuma fala, eu queria destacar algumas questões que eu anotei aqui da tua fala. Essa centralização é algo impressionante, né? E que nos contaminou violentamente pelo processo de colonização. E tu destacavas no início lá a questão da filosofia, né? Quando você fala em filosofia, a filosofia, com letra maiúscula, é a filosofia europeia ou do norte do planeta. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu estava lendo o New York Times, umas reportagens do New York Times, e veio um artigo sobre os departamentos de filosofia nas universidades do norte do planeta. Então, invariavelmente, as grandes universidades que se posicionam no ranking do norte, nas primeiras posições, elas têm departamento de filosofia latino-americana, tem departamento de filosofia africana, tem departamento de filosofia asiática e tem o departamento de filosofia. O departamento de filosofia é filosofia europeia e do norte do planeta. Então, aqui nós temos uma contaminação, e isso chega, em grande medida, a nós. Eu tenho uma preocupação, e aqui tu colocavas nas tuas alternativas, eu tenho uma preocupação, diríamos assim, epistemológica, que eu acho que é uma preocupação importante que nós temos que retomar, porque há um processo não só de importação de conhecimento, mas há uma importação de práticas, de rotinas e, portanto, de institucionalidades, porque a instituição são práticas rotineiras que vão se perpetuando num largo espaço de tempo, sempre maior do que o nosso tempo existencial, e isso vai ficando incrustado na nossa sociedade. Quando tu falavas que nós temos práticas coloniais, é lógico que nós temos práticas coloniais no nosso sistema de administração da justiça, tanto que tivemos um negro na história do STF. Quando haverá o outro negro numa cadeira do STF? E há uma série de importações de institucionalidades, de instituições, que são impressionantes. E aqui chamo rápido, no campo do direito constitucional, o nosso federalismo. Nosso federalismo é uma pirâmide virada de cabeça para baixo, importamos de forma completamente descontextualizada um federalismo que nos Estados Unidos surge de baixo para cima, colônias independentes criando um governo do União, entregando uma menor parte de competências e atribuições. No Brasil, ao contrário, temos toda uma história monárquica, imperial, centralizadora, e resolvemos trazer um federalismo às avessas, onde a maior parte das atribuições fica com o governo central, enquanto nos Estados Unidos são dos governos estaduais. Isso, até hoje, está mal resolvido, absolutamente mal resolvido na história brasileira. Uma série de competências, em termos legislativos, que invertemos completamente, uma série de institutos que são importados de forma absolutamente indevida e descontextualizada, que não funcionam na nossa realidade. Então, eu acho que aqui nós temos um desafio, eu não vou te questionar, só vou lançar uma discussão. Eu acho que nós temos um desafio dentro da universidade, que é necessariamente repensar as nossas estruturas curriculares, os nossos conteúdos curriculares, porque essa normatização que vem desde o Ministério da Educação, muitas vezes nos leva a adotar os mesmos padrões epistemológicos, curriculares, etc., que são reproduzidos em outros centros de saber e que estão levando exatamente ao que tu colocaste de forma muito pontual ao desenvolvimento de um pensamento acrítico, absolutamente dogmático, em que não se discute mais nada e que os alunos não sabem nada da realidade brasileira e que, portanto, não têm condições de apresentar qualquer espécie de alternativa. Bom, eu não vou me prolongar, vou passar direto para o Fernando, que tem um questionamento ou uma colocação para fazer para o professor João Paulo. Boa tarde a todos. Professor João Paulo, obrigado pela palestra de hoje aí. Eu ergui a mão aqui justamente para complementar essa fala do professor André, no sentido daquilo que o senhor expôs, de se meio que refundar o ensino jurídico para poder incorporar essas ideias, né, de decoloniais, né? E a pergunta seria justamente isso: como na prática fazer isso para que as universidades passem então a considerar a filosofia de outros continentes e não só a filosofia
europeia, como fazer isso na prática, muito por conta também dessas amarras que o MEC proporciona para as universidades, né? Seria uma pergunta de como realizar isso na prática mesmo, professor. Obrigado pela exposição. Fernando, obrigado pela pergunta também. Eu acho que essa é uma reflexão fundamental. Eu acho, bom, para começar, a gente está em 2023, né? Olhando para trás, né, logo depois da promulgação da Constituição de 88, bom, primeiro tem muito isso. Eu acho que o Brasil, existem vários textos de Barroso, por exemplo, de Roberto Barroso, que, né, o início da história, né, o triunfo tardio do constitucionalismo no Brasil, etc. Parece muito que a história da democracia, do constitucionalismo no Brasil, começa a partir de 88. Eu acho que essa é a narrativa vitoriosa, né? Isso permitiu, de alguma forma, encobrimento de muitas práticas anteriores, de autoritarismo mesmo, ou seja, como se a Constituição sozinha fosse capaz de resolver todos os problemas do Brasil, né? Essa ideia, por exemplo, também Barroso, essa ideia de função representativa, contra-majoritária, iluminista e tal, né, da jurisdição constitucional, é muito isso, né, essa coisa triunfalista, né? Eu acho que, às vezes, a gente precisa, sabe, de dialogar mais intensamente com o passado brasileiro, que não é exatamente um passado simpático. A história constitucional brasileira é cheia de idas e vindas. A gente teve momentos de rupturas democráticas aqui em várias, enfim, passagens da nossa história constitucional, né? Tem um texto que eu gosto muito aqui, que dialoga muito com essa ideia aqui, que é do Christian Lynch, do Rio de Janeiro, que chama-se o texto... O Christian Lynch tem um outro autor, enfim, que agora não me recordo, mas sobre uma crítica pontual à doutrina da efetividade, né, que vai exatamente trazer essas questões. Então, por que eu estou dizendo tudo isso, Fernando? Porque depois que a Constituição de 88 foi promulgada, parece que o país foi tomado por uma grande euforia. E isso, de alguma forma, se refletiu também na dimensão do ensino jurídico. Os anos 90, quem viveu os anos 90 na academia, na época eu era aluno da graduação ainda, mas eu me lembro bastante bem do que seria o futuro do Brasil a partir da reconstrução do currículo, por exemplo, né, do ensino jurídico. Foi o momento em que se afirmou, por exemplo, o direito alternativo, com uma força muito grande, né, enfim, de Santa Catarina, né, da UNB, e de centro, aí do Sul também, né, os juízes pela democracia, enfim, né, com momentos muito importantes de realmente construir, oferecer algo que efetivamente pudesse, né, promover a transformação. E depois desse tempo todo, né, 30 anos depois, a gente se depara com uma situação que me parece desoladora, né? O que aconteceu, afinal de contas? O que deu errado, né? Porque, veja, os caras que foram formados lá nos anos 90, por exemplo, né? Os caras que foram formados aí em 2000, esses caras, essas pessoas, né? Não apenas os caras, mas também as mulheres, né? Que passaram por esse processo de formação nas universidades brasileiras nesse momento, chegaram ao poder. Hoje estão aí no poder. Estão aí no sistema de justiça. Né? E o que acontece? O que aconteceu? O que deu errado? Percebe? Eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa olhar retrospectivamente para tentar entender que esse modelo de crítica dos anos 90 talvez precise, né, de um aprofundamento, de uma construção mais sólida, até para não sofrer a captura que sofreu nos últimos tempos. Eu vejo muito, por exemplo, que o direito alternativo ele vai perdendo força, né? Nos anos 90, por exemplo, em Florianópolis, teve um último congresso em 98, eu acho, né? Nos 20 anos do direito alternativo e tal, mas foi perdendo força progressivamente. E, no lugar disso, o que se construiu foi essa ideia de principiologia. Tem princípio para tudo hoje. O Brasil hoje trabalha com dignidade humana, ponderação, proporcionalidade, que resolve tudo. Só que isso atende tanto a uma magistratura progressista, como também uma magistratura conservadora. Então, a gente está aí numa situação de destruição da dogmática jurídica e de absoluta, né, necessidade de reconstruir o pensamento jurídico a partir de outras bases, me parece, né?
isso que a gente fala de ativismo, de incerteza, insegurança jurídica, essa discussão que a gente vê todo dia. É difícil ser professor de direito constitucional hoje, entrar em sala de aula e explicar para os alunos, por exemplo, o que é que uma norma constitucional é interpretada de uma forma, depois deixa de ser interpretada e é interpretada de outra forma completamente diferente. Também é difícil ser professor de direito penal, de direito tributário, de tudo, de processo. Né? É um desafio. E eu acho que o momento que a gente está agora talvez seja muito favorável para a gente repensar essas questões a partir de uma perspectiva de resgate de boas práticas, de bons momentos do passado, de boas, né, e legítimas, né, manifestações de emancipação, tentando entender o que é que determinou, afinal de contas, os seus descaminhos, a sua captura, enfim, né, e tentar reconstruir isso. Eu acho que, em certa medida, essa resposta do professor João Paulo já responde também a pergunta da Thaís, que diz: estimado professor João Paulo, percebe-se um crescente olhar à formação técnico-jurídica em detrimento, por exemplo, de dimensões reflexivas do aporte de disciplinas propedêuticas na formação dos cursos de bacharelado em Direito. Como romper esse processo, convencendo instituições a fazerem esse necessário regresso? Veja, eu percebo, sabe... Thaís, né? Thaís. Isso. Eu percebo que existe, inclusive, um certo preconceito, né, em determinados setores da universidade, ou seja, especificamente do curso de Direito, com essas questões. Porque existe aqui uma força, veja lá, uma força colonizadora poderosíssima nesse processo, que se chama mercado. Ou seja, o mercado não pede formação crítica. Ou seja, para você se dar bem no direito, você precisa ter uma atuação enquanto advogado, enfim, enquanto promotor, juiz, o que seja, a partir da satisfação do que o edital pede, ou a partir do que o mercado pede, não é? Aí vocês vão dizer, mas tem alguns editais agora que estão pedindo filosofia, estão pedindo, enfim, antropologia, história, sei lá, sociologia. Tá, mas você precisa ver como é que isso é feito também. Porque o efeito pode ser exatamente o inverso, no final das contas. Ou seja, a gente termina engessando o pensamento a partir, né, de uma perspectiva de, por exemplo, marcar VOF. Como é que isso é incorporado, por exemplo, numa peça, na elaboração de uma peça? Como é que isso é incorporado, por exemplo, no pensamento, enfim, de antropologia, de história, de filosofia? Como é que isso é incorporado, por exemplo, no momento, enfim, de uma prova oral? Né? Entende? Então, o que é preciso fazer é o movimento inverso. Não é só introduzir esses conteúdos nos concursos públicos, porque isso pode dar aquele álibi. Mas a formação agora do profissional do direito agora é melhor, porque ele tem que saber conteúdo de filosofia. Sim, mas calma lá. Como é que isso dialoga com as questões que são efetivamente questões jurídicas, né? Então, não se trata de dogmatizar a filosofia, não se trata de dogmatizar a sociologia. Pelo contrário, o esforço e o movimento é de desdogmatizar o direito constitucional, o direito processual, o direito tributário, enfim, o movimento é esse, né? E tem uma outra questão aqui também. O concurso é uma forma democrática. Aqui eu não estou contra o concurso, né? Eu acho que é uma forma democrática muito melhor, sem dúvida nenhuma, daquela que existia antes da Constituição de 88. Né? Sem dúvida nenhuma, o concurso é uma conquista importante, mas o problema é que quem chega lá efetivamente é uma parcela ínfima, né, dos candidatos, daqueles que têm efetivamente condições de disputar, é uma parcela ínfima dos candidatos. Então precisa ter curso de formação popular, precisa trazer, né, de alguma forma, uma boa formação para todos, para que a gente possa ter aqui representatividade, possa ter, enfim, né, diferentes visões de mundo, diferentes perspectivas, enfim, representadas nos espaços de decisão. Né? Então, são muitas questões que a gente precisa pensar. Enfim. Segue aberto o debate. O professor Ennet, que é o nosso professor aqui, que é sociólogo, tem formação em filosofia na graduação, mas tem... Não sei se ele está aqui na sala, ainda eu vi que ele deixou um comentário, mas saiu. Aí ele comenta que hoje na universidade não tem nem filosofia, nem europeia, que é crítica e que é boa, né? Miguel também coloca aqui que na instituição que ele trabalha, que é um aluno nosso que é do norte, né, de Rondônia, essas disciplinas mais propedêuticas, filosofia e sociologia, foram designadas para professoras de outras formações, como contabilidade, psicologia. É o que, de certo modo, a gente sabe que, como impera um pouco essa dinâmica da economia, especialmente nas instituições privadas, né, professor?
Bom, não sei se terminaste, Douglas. Não, só fazer uma perspectiva complementar, né? Esse círculo vicioso que se coloca entre as DCNs, formação, prova da OAB, concurso, lógica de cultura de desempenho, faz com que, de certo modo, as próprias instituições acabam não conseguindo se desamarrar dentro dessa perspectiva, e há, de certo modo, um empobrecimento simbólico da própria ideia de universidade, não só do curso de Direito, que começa a ser pensado só na sua dimensão completamente instrumental, bacharelista, que serve, em certa medida, para fazer com que pessoas sejam formadas para um mercado acrítico. E que aí tem um aspecto importante que talvez tenha que ser negociado no Brasil, é de que ficaria, em tese, as grandes reflexões, as grandes preocupações para o sistema de pós-graduação, que às vezes não consegue negociar também com o sistema da graduação, porque grande parte dos professores acabam, de certo modo, ficando na pós-graduação e diminuindo rigorosamente as suas cargas horárias na graduação, onde eles seriam fundamentalmente importantes para trazer, digamos assim, essa experiência, né, que é simbólica da universidade. Eu não falo só de conteúdo, é a questão da universidade como um lugar, né, que para mim que está sob um certo risco nessa tradição pedagógica neoliberal. Mas é um outro debate que nos daria muito pano para manga. Esse é um debate que me interessa também, Douglas. Na verdade, eu acho que tem um elemento que eu não introduzi aqui ainda, que eu nem mencionei, não falei, mas é algo que eu estou observando. Eu tenho quase 30 anos de docência e eu observo claramente uma progressiva perda do papel e da relevância da universidade, ou seja, a universidade como, enfim, espaço metafísico, né, de saber e tal, de construção de conhecimento e tal, na sociedade. Né? Isso ficou mais acentuado ainda a partir da pandemia. É clara e evidente, por exemplo, aqui eu percebo claramente como isso impactou no cotidiano, por exemplo, das pessoas, né, envolvidas aí no processos pedagógicos, e também com o desenvolvimento das tecnologias digitais. Né? Então, são dois movimentos aqui que me parecem que também precisam ser trazidos para essa conversa e precisam ser colocados também dentro dessa perspectiva colonial. Né? Ou seja, o esvaziamento da universidade como espaço de reflexão, espaço de crítica, espaço de pensamento, decorre muito desse novo modelo de formação. Por que o cara vai para uma faculdade, por exemplo, se ele pode ser digital influencer, sei lá o quê, e ganhar, sei lá, 50 mil, 100 mil, sei lá, por mês? Para que ele vai passar 5 anos na faculdade, né, estudando, fazendo prova e tal, pagando, né, a mensalidade, se ele sabe que pode ganhar dinheiro mais rápido sendo autodidata e simplesmente falando as bobagens que ele quer falar aí na internet, tudo certo. Qual é o espaço da universidade nesse contexto? Qual é o espaço do professor? Qual é o papel do professor da universidade? Acho que essa reflexão precisa ser feita por todos nós, de todas as áreas. Né? E aí isso transcende o direito, realmente é algo que é mais complexo, mas é uma reflexão necessária. Daqui a 10 anos, por exemplo, eu não sei o que vai ser da universidade, por exemplo. Né? Qual será o nosso lugar na sociedade, por exemplo. Né? Enfim, não sei se é um sentimento meio isolado, mas eu percebo isso. Mas eu acho que não, João Paulo. Eu acho que isso é uma percepção que nós temos da posição da universidade dentro dessas relações sociais, dentro dessas redes de relações, e que, por um processo de imposição do mercado, como o Douglas coloca hoje, o indivíduo está fazendo cálculos contábeis para ir para a universidade. Eu não posso esperar 5 anos para ganhar dinheiro. Se eu puder ganhar em 1, e aí vem toda uma série vem uma espécie de desmonte da universidade lentamente, com cursos de tecnólogos de longa duração, que dá 2 anos, os de curta duração. O indivíduo, ele se sente... Eu acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer em relação à posição da universidade, e uma outra discussão que me parece importante, que já foi colocado num texto já antigo do Santiago Castro Gomes, Descolonializar a Universidade, a híbrido 2.0, ou seja, a universidade ela segue ainda uma lógica centralizadora, não é uma universidade rizomática em que saberes distintos podem aparecer e podem ter lugar dentro do processo de formação dos alunos, ou seja, nós
nós tratamos a discussão ainda dentro de um velho modelo de universidade. Então, não só o papel da universidade e a posição dentro da universidade, dentro dessa geopolítica social em que ela deve estar inserida como instituição, mas também a própria universidade, dentro, uma discussão interna dentro da própria universidade. Professor Enio, o senhor está presente aqui, contribua um pouco com o nosso debate. Já estamos chegando no fim. Não, está bem, acho que está aí bem postas as questões, né, que nós estamos nessa angústia sociológica, né, professor João Paulo, essa angústia de uma certa visibilidade que a gente vai tendo da necessidade das pessoas de fazer reflexão, elas não querem filosofia, né? E ao mesmo tempo de tentar agradar essas pessoas como se fosse uma oferta de produto no mercado, os cursos da universidade. Então, acho que está mais ou menos assim, enlaçando o nosso tempo aí, um tempo de pragmatismos, né, de consumismos, para o tempo de poucos desafios epistemológicos do conhecimento em si e tal. Eu estou apavorado e meio em silêncio devido a nossa invasão tecnológica, das tecnologias informacionais comunicativas, amedrontado com a possibilidade de não poder acompanhar toda essa linguagem, essas provocações estão sendo feitas, tapado de atividades para preencher coisinhas instrumentais e tal. Aqui eu estou com um balaio de questões e provas dos alunos sem a mínima reflexão, questões preenchidas pelo GPT. Eu não vou lá procurar para o GPT para ver se foi ele que escreveu, eu não sei. É uma angústia muito grande, né? E talvez seja esse tempo diferente que vai vir aí, uma hora dessas, a universidade seja protagonista disso, não fique correndo atrás das invenções que são feitas num mercado aí que serve para outros fins. Acho que a universidade se perdeu, isso que o Douglas dizia, o André também dizia, ela se perdeu nesse meio aí, ela está correndo atrás daquilo que possivelmente 1, 2, 3, 4, poucos sujeitos, como o Luiz Dalbor, estão aí no controle, e a gente está correndo atrás, aí está perdendo esses fundamentos filosóficos dos nossos conhecimentos, né? Mas parabéns pela reflexão, professor João Paulo, acho que é por aí, a gente está carecendo muito de repartir essas angústias reflexivas aqui nos nossos lugares sociais, esse lugar tão lindo que é a universidade está ficando complicado, né? Mas é um dos lugares mais belos da sociedade. Obrigado. Eu que agradeço pelo espaço de interlocução, de troca. Eu acho que a gente se identifica muito nesses momentos aqui, né, de troca, né? A gente que fica nas bibliotecas aí, somente lendo, estudando, observando as coisas e tal, quando a gente tem momentos de troca sempre muito rico. Mais algum questionamento? Eu estava pensando, eu estava retomando esses dias um texto do Byung-Chul Han, né, no Enxame, sobre perspectiva do digital, e eu li em eu estou tentando achar, que é o que eles chamam de colonialidade digital, né? Quer dizer, o paradigma da digitalização da vida ele tem um lugar, ele tem um centro de poder, ele tem expertise econômica. E ele não está afetando só elementos psicossociais, ele está, de certo modo, afetando a subjetividade das pessoas, e, de certo modo, está produzindo novas dinâmicas intersubjetivas que vão afetar também o que a gente chama de espaços públicos, porque onde a intersubjetividade é erodida, a democracia não ocupa um lugar. E eu acho que no direito isso está caminhando muito lentamente, o debate sobre a influência das novas tecnologias, num duplo flanco, o flanco da alteração significativa da subjetividade, está produzindo novos tipos de conflitos, quer dizer, são conflitos que poderiam ser discutidos do ponto de vista analítico, né, do ponto de vista da análise, da psicanálise, que não é a nossa área, mas que eles já estão com cuidado um pouquinho mais avançado, mas que está, evidentemente, produzindo um novo conjunto de arranjos na vida pública. A política está sendo alterada por conta dessas perspectivas.
a ponto de o Ronaldo Lemos falar que se não se pode mais compreender as ruas se não se compreender as redes. É praticamente impossível. E nós ainda estamos, de certo modo, discutindo algumas figuras jurídicas que elas praticamente fazem parte de um mundo que não existe mais. Não, de fato, não existem mais. Não fazem parte mais do imaginário. Muito menos da perspectiva instrumental. Então, eu tenho um pouco de receio que se o direito era lento antes, ele está se tornando de forma ainda mais lenta quando se coloca diante desses novos desafios que são quase que pós-humanistas, em certa medida, que nos obrigaria a produzir uma nova epistemologia jurídica voltada para a análise da complexidade, né? Mas, enfim, esse é um desafio que os pesquisadores, nós aqui, que devemos nos colocar. Só desculpa a reflexão, que me surgiu essa... Não, eu acho que essa é uma fronteira que dialoga bastante com essa ideia de colonialidade também. Ou seja, a gente pode claramente falar na ideia de colonialidade de dados, ou seja, a forma de dominação contemporânea passa pelas redes sociais, passa pela internet, passa pelas grandes empresas, né? Meta, enfim, Apple, Google. A gente está aqui numa plataforma dessas digital, portanto, esse conteúdo, a princípio, pode ser utilizado de alguma forma pelos caras que dominam aí a plataforma, sei lá. Ou seja, eu acho que a gente tem aí realmente que pensar também nessa dimensão de como essas estratégias de colonialidade, elas se reproduzem através da vida digital que se intensificou nos últimos anos, né? Existe uma estratégia de dominação claramente definida aí a partir, enfim, do algoritmo, de como a gente faz as buscas, por exemplo, de como o mundo é mostrado para a gente através, por exemplo, do Google, a partir, enfim, de tudo que está integrando tão naturalmente o nosso cotidiano e a gente, né, às vezes, cega para outras coisas. Ou seja, nos mostram as coisas e cegam para outras. Então, tem tudo a ver a reflexão. É bem pertinente pensar na dimensão da colonialidade em contraste aí com essa dinâmica digital. Tem vários estudos já sobre isso, viu? Tem, enfim, é o Byung-Chul Han, mas enfim, tem alguns outros livros aqui de um mexicano, Ulisses Mejías, chama-se colonialidade de dados, eu acho, data colonialismo, alguma coisa assim, um livro que está, enfim, em inglês, não tem tradução para o português. E tem um chinês que eu gosto bastante também, que fala em tecnodiversidade, Yuk Hui, o nome dele. Então, tem algumas coisas interessantes aí aparecendo. Vejam, um chinês, já é uma mudança aqui paradigmática importante nesse contexto aí da geopolítica global também, né? Enfim, e ele vai pegar, o Rui vai pegar aqui a experiência, né, da antropologia no Brasil. Veja que coisa, né? Para falar em tecnodiversidade e tal, né? É bem interessante. Colegas, nossos alunos, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta para o professor? Eu acho que, André, então, se não temos mais nenhuma pergunta, nenhuma demanda, né? Estamos aí 20 para as 16 horas, aqui, né? Em Pernambuco, acho que temos uma hora de fuso, né, professor João? Não, são 15h41 aqui também. Já estamos, não tem, acho que é só no norte, né? Na época do horário de verão é que a gente tinha essas diferenças. Claro. É o norte que tem o fuso horário, né? Podemos encerrar, André? De tua parte, dos colegas, podemos encerrar? Então, agradecendo mais uma vez aí, professor João Paulo, a generosidade e a disponibilidade sua em dividir as suas preocupações, suas pesquisas conosco. Foi uma fala bastante interessante e até a gente fica até feliz porque algumas dessas questões a gente já vem abordando com os alunos, algumas referências, alguns autores. Então, a gente fica feliz de também não estar caminhando só nesse debate aí, que é um debate importantíssimo para a gente criar uma epistemologia nossa, né? Uma forma de ver o fenômeno político, o fenômeno jurídico a partir da própria América Latina. Então, a gente te agradece muito em nome do grupo de pesquisa, eu e o professor André, e do próprio programa e da universidade.
seja muito bem-vindo. Espero que possa estar conosco aqui presencialmente para a gente fazer um churrasco, tomar um vinho aí em breve. Eu queria fazer uma sugestão ao João Paulo e examina a possibilidade disso, daqui um pouco a gente poder fazer algumas reuniões aí dos grupos de pesquisa em conjunto. Vamos sim, vamos viabilizar isso. Vamos sim. Com todos os alunos do teu grupo de pesquisa aí, da Unicap, do nosso grupo aqui, para fazer um intercâmbio com os alunos, enfim, para o Meet mesmo, né? A gente tem aqui alguns doutorandos e tal, mestrandos que estão fazendo trabalhos bem interessantes na área de direitos indígenas, liberdade religiosa e tal. Aqui, são temas mais pontuais aí que a gente pode introduzir nesse debate aqui também. Com certeza. É só marcar, vai ser um grande prazer, o pessoal vai gostar bastante também. Com certeza. E, assim, agradecer pelo espaço, né, pela oportunidade, é sempre muito bom poder dialogar aí com os amigos, né, Douglas, Copete, grupo de pesquisa, e agradecer pelo interesse, né, no debate. Esse é um debate, enfim, que costuma ser muito pouco atrativo para muitas pessoas, mas, enfim, né, é interessante que a gente possa ter esse espaço de interlocução. Também aqui agradecer a todos que estão, né, todos e todas que estão aqui, que ficaram aí nos ouvindo, que estão aqui falando no chat, Eduarda, Bruna, Miguel, Kailane, Natane, Juliana, Fernando, Eleonora, enfim, Thaís, e me coloco à disposição de vocês aí, se quiserem, né, enfim, trocar alguma ideia aí, vou colocar meu e-mail aqui no chat, e aí vocês podem interagir comigo aí, e a gente vai conversando, segue conversando, se assim desejarem, será um prazer. É isso aí, valeu. Grande abraço, professor. Valeu, pessoal, valeu. Tchau, tchau. Obrigado a presença de todos e todas. Obrigadão. Tchau, tchau.